Você sabe o que torna o Chevrolet Opala tão especial? Além de sua beleza nostálgica e linhas elegantes, ele também é uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva. Muitos carros antigos foram feitos em uma época em que a tecnologia ainda estava se desenvolvendo, e a atenção aos detalhes e a qualidade eram a norma. Tudo era feito com um certo capricho, por padrão. Mas o que realmente os torna valiosos para nós é a história por trás de cada carro. Cada arranhão, cada mancha, cada detalhe único conta uma história diferente, e é por isso que existe tanta gente apaixonada por esses carros. Entre as maiores lendas do automóvel brasileiro, o Opala sempre esteve em lugar de destaque. Ele rapidamente se tornou um dos carros mais populares do Brasil, e é muito fácil entender por quê. Lançado em 1968, o Opala tem a combinação única de estilo, conforto e desempenho. Também era usado pelas forças policiais e autoridades. Era um carro confiável e versátil. Se você é um fã de carros clássicos, vale a pena rever o Opalão e conhecer algumas curiosidades interessantes. Bem-vindo a mais um vídeo sobre histórias de carros antigos. Hoje vamos viajar no tempo e falar sobre um carro que marcou época no Brasil. O Opala. Vamos ver por que ele é tão admirado por colecionadores e entusiastas de carros antigos. Você sabe como tudo começou? A primeira aparição do Chevrolet Opala aconteceu no Salão do Automóvel de 1968. A GM precisava aumentar sua presença no mercado brasileiro e atender a crescente demanda por carros de passeio mais sofisticados e com tecnologia mais avançados no Brasil. Ela tinha a opção de escolher entre modelos americanos, como o Impala, e modelos europeus, como o Opel Kadett e o Opel Rekord. E o Opala acabou sendo uma mistura do design do Opel Rekord, mas com uma mecânica baseada no Chevrolet Impala, o que o tornou uma união de estilo europeu e norte-americano. Ele foi adaptado para atender ao mercado brasileiro, e o resultado final foi o Opala, que se tornou um dos carros mais bem-sucedidos da GM no Brasil. E a GM investiu em tecnologia avançada para o Opala, o que o tornou muito confiável e durável. O Chevrolet Opala foi lançado no Brasil em 68 e oferecido em duas versões de acabamento, Standard e Luxo. Os motores eram 2.5 de 4 cilindros, com 80 cavalos de potência, ou 3.8 de 6 cilindros em linha, com 125 cavalos. O Opala tornou-se muito popular no Brasil por várias razões. Primeiro, o carro era conhecido por sua durabilidade e confiabilidade, o que é muito importante para os motoristas brasileiros. Na época, era considerado um carro de status. Além da sua beleza e relação custo-benefício, ele também era uma conquista financeira, já que muitas pessoas trabalharam duro para comprar seu carro. Além disso, a GM investiu bastante em publicidade, para aumentar a percepção de valor do Opala. No início dos anos 70, a Chevrolet surpreende e lança a versão esportiva, o Opala SS. E foi um momento marcante na história da indústria automotiva, começando um novo nível de desempenho e de estilo no mercado brasileiro. O Chevrolet Opala já tinha se estabelecido como um carro confiável no Brasil, mas a chegada da versão SS o levou a um novo patamar. Esse Opala causou uma sensação no mercado brasileiro. O carro era visto como um símbolo da época, refletindo o otimismo e a emoção do início dos anos 70. Esse Opala veio para brigar com o leão das ruas, o Ford Maverick, que fez com que a Chevrolet tivesse que se esforçar ainda mais para manter o Opala atraente e competitivo. No final desse vídeo, vou deixar para você a incrível história do Maverick. Com a Caravan, em 75, a Chevrolet conseguiu ampliar o público do Opala, oferecendo uma versão ainda mais espaçosa e funcional. Essa versão perua do Opala foi bem recebida pelo público, e se tornou uma das opções mais populares da Chevrolet no mercado brasileiro na época. E o Commodoro foi a nova versão de luxo do Opala, também em 75. E você, já teve a oportunidade de dirigir um Opala? Comente aqui embaixo.
E não esqueça de deixar aquele like no vídeo. O fato de surgir o Diplomata não afetou a popularidade do Commodore. O Opala Diplomata foi lançado como modelo 1980 e foi uma adição importante à linha de modelos do Opala. Seu design atraiu muita atenção, no momento em que as opções do mercado automotivo ficavam cada vez mais limitadas. O Diplomata apresentava uma frente retilínea com grade retangular e faróis quadrados, além de novas pistas que o tornavam mais aerodinâmico. Na traseira, ele incorporava novas lanternas retangulares e contínuas, substituindo as lanternas circulares anteriores, que eram típicas da época. O consumo do Opala Diplomata variava entre 7 km por litro na cidade, e 9,5 km por litro na estrada com gasolina. O último Opala foi fabricado em abril de 1992. O Diplomata Collectors foi uma homenagem aos fãs do Opala. Com sua edição limitada e suas 3 cores únicas, este carro tornou-se um item colecionável, desejado pelos entusiastas da marca. É impressionante como um carro fabricado há mais de 30 anos, ainda desperta tanto interesse e paixão. É um verdadeiro testemunho da impactante história e evolução da indústria automotiva no Brasil. Mas esta história não termina aqui. Se você gosta de carros antigos, ou apenas quer conhecer mais sobre a história dos clássicos, convido você a continuar acompanhando nossos vídeos. Se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!